No programa de hoje recebemos a doutora Adriane Barbosa, especialista em Direito Trabalhista e Previdenciário. Primeiramente, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigado por estar aqui. Esse daqui é o seu, vou mostrar aqui para o pessoal que está em casa, o escritório dela aqui em Castres, pessoal. Doutora, nosso tema hoje é um tema que está dando o que falar. Reforma trabalhista. Fala um pouquinho para mim. Tá. Legislação 13.467 de 2017, que desde novembro de 2017, já está em vigor no nosso país, foi aprovada num tempo recorde de 4 meses. E a reforma trabalhista, ela trouxe várias alterações, tanto a nível processual do trabalho, que é o processo trabalhista em si, quando está correndo na vara do trabalho, como trouxe mudanças no direito material, certo? Essas mudanças do direito material, nós tivemos várias correntes de vários doutrinadores que falaram sobre o assunto. Eu pude fazer pós-graduação no Tribunal Regional do Trabalho pela ANAMATRA sobre o assunto, terminei agora, nesse mês de maio. Fiz um artigo científico, escrevi sobre o tema, e aí falamos muito sobre o compliance nesse artigo. Esse compliance seria, dentro da reforma trabalhista, o que vários países como os Estados Unidos, Canadá, Holanda, países de primeiro mundo, aplicam dentro das governanças corporativas dentro das empresas. Aqui no Brasil, o Sudeste, o Sul, aplica muito. Sim. Nós ainda temos uma deficiência de se falar em compliance, de como prevenir, ações trabalhistas, de como seguir a legislação trabalhista e as normas regulamentares, de como diminuir o número de ações trabalhistas para as empresas, principalmente para as grandes empresas que têm mais de 20, 30 funcionários, que normalmente são essas que têm um número maior. E aí a gente vem trabalhando com a prevenção, que são visitas técnicas dentro da empresa, para entender como funciona, para saber as funções dos funcionários, dos diretores, aplicando essa governança corporativa, aplicando esse preventivo trabalhista, para que se siga algumas regras como assinar carteira, como em relação a desvio de função, em relação à carga de cumprimento de horário, a banco de horas, entendeu? A formação de banco de horas quando se extrapola as 44 horas semanais. Eu queria perguntar para a senhora, essa reforma teve lado positivo e teve lado negativo, ou só foi positivo ou só foi negativo? Para quem está em casa, para entender um pouquinho melhor. Nós temos duas frentes. As duas frentes dizem o seguinte: a reforma prejudicou o trabalhador. E nós temos a frente do empresariado que diz que ela veio para auxiliar, porque a carga tributária é muito alta, mas a reforma trabalhista ela não mexeu em nada em relação a impostos. Nada. Até porque o que mexe é reforma tributária e isso está se falando no Senado agora, mas ainda não saiu do papel. O que se vem falando no Senado e que já passou pela CCJ, está passando pela CCJ, que é a Câmara de Constituição e Justiça, é a reforma da Previdência. A reforma trabalhista que está em validade já está em pleno vigor no nosso país desde novembro de 2017, ela trouxe alguns problemas para o trabalhador. Por exemplo, como o pagamento de honorários advocatícios. Antes, o trabalhador entrava com uma ação, ele não pagava, se ele perdesse aquela ação. Hoje, se ele perde aquela ação, ele tem que pagar. Algumas outras coisas do rito processual trabalhista, para o advogado que faz direito do trabalho, ele tem que ser cada vez mais especializado, porque antes não havia necessidade de você trabalhar uma petição inicial com valores exatos, agora já se pede para se trabalhar. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Foi prejudicial, podemos dizer assim... Para o trabalhador foi prejudicial. Foi prejudicial, porque antigamente, vou dar um exemplo. Eu saí da empresa, eu senti que eu fui prejudicado, eu contratei um advogado, certo? E eu entrei na justiça para requerer meus direitos naquela empresa. Perdi a causa. Eu, mesmo assim, então eu saí prejudicado, porque mesmo perdendo a causa, eu tenho que pagar o advogado? Você teria que pagar arbitramento de honorários advocatícios, que seria o advogado que ganhou a ação da empresa. Ou seja, o juiz pode arbitrar 5%, 10%, 15%. Entendeu? Certo. Então, por isso que saiu prejudicado. Sim. Em relação ao pagamento das custas processuais, porque o trabalhador perdeu, para ele gera um ônus que ele não esperava. Esse ônus antes não tinha, pela legislação antiga. Mas para a senhora, isso é certo ou errado? Olha, eu vou dizer uma coisa, existem muitas aventuras jurídicas, Entrar com uma ação trabalhista, você tem que ter
propriedade sobre o assunto, tem que ter capacitação, né? Nós temos vários assuntos em relação à petição trabalhista que foram alterados pelo processo do trabalho. E aí muitos dizem assim, diminuiu o número de ações trabalhistas. Realmente, diminuiu o número de ações trabalhistas em várias varas do trabalho. Desculpa, eu fiz essa pergunta, eu não sou advogado, tá, pessoal? E nem estudei direito. Mas eu penso da seguinte forma, principalmente no Brasil, a justiça é lenta. Qualquer processo que você entre, não vem com menos de 6 meses, 1 ano. E olhe lá, isso eu estou falando quando for rápido. Para mim, no meu ponto de vista, eu acho que foi justo isso. Eu acho que o trabalhador ele não está sendo prejudicado nesse sentido. Nesse sentido. Por quê? Porque o advogado, querendo ou não, ele tem todo um custo. Perdeu a causa. Perdeu, mas querendo ou não, a senhora é uma advogada. Eu contratei a senhora entendeu? Esses honorários advocatícios são para o advogado da empresa. E não para o advogado dele. Isso. Não é para o advogado dele, que ele... O dele também perdeu, então... O dele perdeu, também não recebe. Não vai receber nada. Desculpa a minha ignorância então, doutor. Eu entendi errado. Então, o outro, ele ganha 2 vezes, podemos dizer. Isso, ele ganha da empresa e ganha do trabalhador, porque ele vai cobrar esses honorários com certeza. Você entendeu? Qualquer advogado cobraria. Desculpa, então, retiro tudo o que eu disse. Tá prejudicial mesmo. Não. Mas o que eu digo para você é o seguinte... A reforma trabalhista, ela veio porque nós tínhamos um processo de trabalho muito antigo, entendeu? Além de ter um processo de trabalho muito antigo, as nossas leis eram muito antigas e não comportavam mais a modernidade, entendeu? Hoje nós temos relações trabalhistas em que tem que se aplicar, se fala muito sobre o negociado e sobre o legislado. Só que tem sindicatos, certo? Entendeu? Tem convenções coletivas, tem acordos coletivos. O que a empresa tem que entender, e eu gosto muito de trabalhar com empresa, é justamente por isso. Ela tem que entender que enquanto empresa, se ela aplicar a governança, a gestão de pessoas, manter zerado o RH, entendeu? Fazer um preventivo trabalhista, que é o chamado lá fora americanizado compliance trabalhista, você consegue administrar a sua empresa e minorar impactos de ações. Entende? Independente da reforma trabalhista, da antiga legislação ou da nova legislação ao qual está em vigor, esse preventivo, ele auxilia. Ele vai auxiliar o gestor, o diretor financeiro, o proprietário, sócio proprietário da empresa, a minimizar esses impactos de uma ação que pode vir cobrando valores até vultuosos, entendeu? Então nós temos também planejamento tributário para as empresas, para que elas possam fazer um planejamento tributário em relação à carga de impostos e tributos que elas pagam, entendeu? Em relação à reforma da Previdência, vai mexer em todo mundo que depende de regime geral da Previdência, que é o INSS, vai mexer em todo o servidor público estadual. Até mesmo federal. Quem já é aposentado, quem já recebe... Quem está aposentado, não. Não. Então, deixando bem claro para vocês, quem já tem o seu benefício continuará. Sim. Até o atual texto, que está passando pela Comissão de Constituição e Justiça, teve uma reunião ontem da CCJ no Senado. Esse texto, até ontem, não se fala em mexer com quem já recebe benefícios, quem está aposentado, quem recebe benefício assistencial, quem recebe aposentadoria por tempo de contribuição, quem recebe aposentadoria especial. Não se fala. A questão é dos novos filiados da Previdência, dos novos servidores públicos, entendeu? Quem a partir de agora vai se aposentar, vai receber um benefício. Isso. Aí a questão é, como a minuta ela ainda está muito precária, em que pese estão querendo aprová-la de qualquer jeito, ela tem vários buracos, que a gente chama de buraco negro, né? Buracos omissos, e que vão ser resolvidos provavelmente por lei complementar, por decreto, por medida provisória. Ninguém fala isso, mas nos últimos 4 meses nós tivemos aí 3 medidas provisórias mexendo com regras do INSS. É uma mini reforma? Entendeu? É uma mini reforma. A partir do momento que você mexe no instituto ali, nas normas ali, está sendo uma... Por exemplo, depois que, se você for olhar nos últimos 20 anos, nós tivemos 4 minutas para falar sobre a reforma previdenciária, tanto do regime geral da Previdência Social, como do regime geral do servidor público, do regime que é o regime próprio chamado, que é quem servidor estadual, municipal, federal, enfim. Nesses últimos 20 anos nós tivemos aí 4 minutas, né? E aí agora estamos no ano de 2018 com uma última minuta para ser
aprovada e para ser aplicada em território nacional. Mexe sim com todos os benefícios previdenciários, entendeu? Mexe com a idade e o principal, que é o que todo mundo está confundindo, a aposentadoria integral. A tão sonhada, eu vou me aposentar com o salário integral da qual quando eu estava trabalhando, entende? Essa aposentadoria integral é que estão se aplicando 40 anos de trabalho, que é que todo mundo está batendo em cima, porque seriam... Antigamente era... Depende, você tem 15 anos, mínimo de 15 anos para aposentadoria por idade para homem, aos 65 anos, você tem o mínimo de 15 anos para mulher aos 60 anos, e você vai ter aposentadoria proporcional e você vai ter aposentadoria especial. Então nós temos vários benefícios que o INSS paga, entende? Vai depender na onde essa pessoa se encaixa. Ah, mas eu nunca trabalhei de carteira, eu nunca paguei a previdência. Aí você não depende do INSS. Por que não? Porque você nunca foi lá e se filiou. Você nunca trabalhou de carteira e nunca pagou a previdência. Você nunca se filiou. Então, provavelmente você vai para o setor da assistência social, que é ele que vai te pagar algum benefício se você provar que tem direito pelos requisitos da lei. Entendeu? Que é a questão de 1/4 de renda do salário mínimo que eu recebo para ter direito a um benefício assistencial a partir dos 65 anos de idade. Que é como invalidez, por exemplo, já, que é por idade, que é a famosa aposentadoria por idade. Isso, as pessoas confundem, as pessoas falam assim, eu tô encostado. As pessoas falam muito isso, eu tô encostado. Peraí, você recebe 13º? Não, eu não recebo. Então você não está encostado. Você recebe um benefício assistencial da assistência social da Seguridade Social, que é um salário mínimo e não tem 13º, e a cada 2 anos é revisto pelo próprio sistema interno da Previdência Social. Entende? Agora, você falar, estou aposentado, eu recebo 13º, então realmente você está aposentado, porque todo aposentado tem que receber 13º. E eu recebo muitos clientes que confundem. Ah, doutora, eu estou aposentado, traz aquele papel para mim. Aí ele traz, eu olho lá, não, você não está aposentado, você recebe um benefício assistencial. Ah, mas eu não sabia. Mas aí você pede os outros documentos, você pede a carteira de trabalho daquele cidadão, aí você olha e fala, mas o senhor tem 16 anos de carteira, já tem 65 anos de idade, o senhor não sabia que o senhor tinha direito à aposentadoria por idade? Não, ninguém me falou. Aí você agenda a aposentadoria, de repente ele se vê aposentado e feliz, mas ele não sabia daquele direito. E às vezes já passou 2, 3, 5 anos. Enquanto advogada, eu falo muito isso para os meus amigos, para os meus colegas, para minha família. Então hoje podemos dizer, doutora, que existe uma grande massa, não vou falar nem quantidade, uma massa que não sabe, que pensa que está aposentado, fala bem assim, que pensa que está e não está recebendo um benefício. Isso. A gente tem vários colegas que trabalham com direito previdenciário na cidade e a gente sabe da demanda. Então, para uma pessoa dessas ficar ciente, ela procura o INSS, ela procura um advogado, como que ela pode? Procura o INSS. Ela procura o INSS para saber se ela está aposentada. Entende? Se ela procurou o INSS e o INSS disse, não, o senhor não recebe uma aposentadoria, o senhor recebe um benefício assistencial, procure um advogado da confiança dela. Certo? Aí ela procura um advogado da confiança dela para saber, olha, estou aposentado, não estou, o que posso fazer para me aposentar? Tenho direito, não tenho direito, preencho os requisitos. Entendeu? É a melhor coisa que ela faz. Outra coisa, muitas pessoas estão na ativa, estão trabalhando como vendedor de roupa, estão trabalhando como empresas de dedetização, jardineiro, pedreiro, pintor, todos autônomos, mas eles não se inscrevem na Previdência, não pagam a Previdência Social, entende? O que é uma pena muito grande, porque o dia que esse trabalhador tiver algum infortúnio na vida, que é, por exemplo, ficar doente, sofrer um acidente de trânsito, quando ele for recorrer à Previdência Social, ao INSS, ele não vai ter direito a nenhum benefício para se resguardar, para se recuperar em casa daquele acidente que ele sofreu, daquela doença que acometeu. Isso é um outro detalhe muito grande. Doutora, o bate-papo nosso está maravilhoso, só que a televisão sabe que o tempo é curto. Obrigada. Aquela câmera ali é toda da senhora. Eu quero que a senhora deixe as suas considerações finais. Eu já quero de antemão deixar o convite aberto para todo mês. Vamos ver se a gente encaixa cada um programa assim ou não, para estarmos falando sobre o direito dos trabalhadores, previdência, porque são assuntos interessantes, que, igual mesmo a senhora mencionou, que tem muitas pessoas que estão em casa, que acham que está aposentada e não sabe. Então, tipo assim, é uma utilidade pública, é o mínimo que nós da mídia, da televisão podemos fazer, é levar essas informações com qualidade e com clareza, tá? Eu peço desculpa que o nosso tempo é curto, então fica o convite
para a senhora, quando quiser voltar, pegarmos outro assunto, outro tema, ou até esse mesmo, e falar mais uma vez. Aquela câmera toda da senhora. Muito obrigado. Eu digo para todo cidadão que está trabalhando como autônomo ou está de carteira assinada, que ele sempre procure ver os seus dados na Previdência Social, no INSS, para ver se estão certos, entendeu? Se está tudo correto. Até porque o que está lá é o que vai te ajudar a alcançar a aposentadoria em algum dia. Então, assim, procure ter informações, procure um advogado da sua confiança, procure na própria internet sobre legislação, sobre vídeos, mas procure ficar informado, até para que quando chegar o momento e a idade, você esteja preparado para aquilo e não tenha que correr de última hora através de advogado para resolver um problema que você poderia ter resolvido antes, certo? E, claro, mando um abraço para todos os cacerenses aqui da cidade, né? Nasci aqui, amo a minha cidade, que nós pudermos contribuir, estamos à disposição. Deus abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado a você.